Meus irmãos, boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês. Deus abençoe. É muito bom podermos estudar a palavra do Senhor. E hoje não será diferente, né? Nós teremos mais uma reflexão. Quero agradecer os inscritos do canal. Muito obrigado por vocês estarem apoiando esse ministério. Que tem como cunho salvação de vidas, evangelismo, né? E para você que ainda não se inscreveu, mas que já assistiu alguma das nossas mensagens, mas não se inscreveu, é simples, basta você clicar em inscreva-se embaixo, aí você vai ver uma palavrinha ali, inscreva-se. Então você clica lá, ativa o sininho, deixa o seu like, clica na palavra personalizada para que você possa receber o conteúdo desse canal. Irmãos, vamos levantar isso daí, vamos fazer com que cresça esse número de inscritos para a honra e glória de Deus, para que a mensagem possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. E procurem visualizar, né? Isso é muito importante também, as visualizações, né? Quanto mais visualizações, ajuda. Você vai estar ajudando esse ministério, tá bom? Passe para outras pessoas, peça para as pessoas se inscreverem, assistirem, visualizarem, né, a mensagem. Porque com certeza você vai poder reter alguma coisa de bom para a sua vida, como eu retenho também. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado pelos momentos. Quero te pedir humildemente que o Senhor venha nos iluminar e que o Senhor possa ser o nosso professor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Uns 10h30, sim. Vamos lá então. Olhar, crer e viver. Hoje é o tema. Vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, que nos diz assim: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então, irmãos, nós somos guardados pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. Só 10h30. Desculpa, irmãos, estou falando aqui com a minha esposa, tá? Que eu tenho que tomar um remedinho daqui a pouquinho. E estou notificando ela aqui, né? 10h30, eu estou sem relógio aqui, tem que marcar aí, né? Nós somos guardados pelo poder de Deus. Isso é fato. Se você sai, se você volta para sua casa, né? Se você vai dar um passeio num local distante, volta, ou seja, se você dorme, acorda pela manhã, sai para trabalhar, para estudar, chega à noite, isso é o poder de Deus. E é mediante a fé para a salvação, né? Os que confiam em sua própria justiça, ou seja, os que estão cheios de justiça própria, e a própria Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, ao invés de confiar na justiça de Cristo, perderão o prêmio. Eles serão pesados na balança do santuário e achados em falta. Então, irmãos, nós precisamos estar com a justiça de Cristo. Porque se formos pessoas cheias de justiça própria, nós vamos ser pesados na balança e vamos nos perder. Todo aquele que procura a preciosa dádiva da vida eterna deve desconfiar de sua própria força e, com muita oração, lançar seu coração desválido sobre Cristo. Há muito pouco estudo da palavra de Deus para clara orientação no caminho da vida.
A maioria dos que professam crer em Cristo tem apenas ideias superficiais do que constitui o caráter cristão. Não vos enganeis a vós mesmo com a ideia de que vossa própria justiça inerente vos porá em harmonia com Deus. Não deixeis de considerar-vos como um pecador à vista de Deus. Não deixeis de olhar para Jesus erguido na cruz, e ao olhardes, crede e vivei. Por isso que o tema é olhar, crer e viver. O nosso olhar precisa estar fixo constantemente na cruz do Calvário. Porque quando a gente olha para a cruz do Calvário, isso gera esperança, isso gera força, isso gera vitória. E a gente passa a crer, e a gente passa a viver e depender do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Há muito pouco estudo da palavra de Deus para clara orientação no caminho da vida. A maioria dos que professam crer em Cristo tem apenas ideias superficiais do que constitui o caráter cristão. Ou seja, não conhecem amplamente. Não vos enganeis a vós mesmo com a ideia de que a vossa própria justiça inerente vos porá em harmonia com Deus, porque isso não vai acontecer. Então, irmãos, nós temos que nos avaliar, nós temos que nos examinar para ver se de fato nós estamos bem, como estamos diante de Deus. Porque se estivermos cheios da nossa justiça, estamos perdidos. Crede que estáis perdoados, que estáis justificados, não em transgressão e desobediência, mas em submissão à vontade de Deus. Se pela fé vos apegais à justiça de Cristo, então não vos descuideis de vossos pensamentos, de vossas palavras, de vossas obras. Estudai muito e orai para que assim, como Cristo vos mostrou o caminho, Ele, por sua graça, vos conserve no caminho, pois somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, irmãos, nós devemos nos apegar à justiça de Cristo. A justiça de Cristo é tudo que nós precisamos. E o mais interessante é que se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Oséias, chamado Profeta Menor, Oséias vem logo depois do livro de Daniel, nós vamos ver algo interessante no livro de Oséias. Oséias capítulo 10, verso 12, diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. É tempo de buscar quem? O Senhor. Até que venha e chova sobre vós a justiça de Cristo, que é o seu caráter. Até que você alcance o caráter de Cristo. Até que a justiça de Cristo te tome em toda a sua plenitude. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Cristo para a sua igreja, para todos nós. Entendeu, irmãos? Então temos que estar atento a isso. A fim de crescer na graça e no conhecimento de Cristo, é essencial que mediteis muito nos grandes assuntos da redenção. A redenção é um tema tão fascinante que é o tema que nós vamos mais estudar no céu. É o tema que será muito estudado, muito investigado no céu, porque é um tema que tem tudo a ver,
Deveis perguntar a vós mesmo, por que Cristo assumiu a natureza humana? Por que sofreu sobre a cruz? Por que levou os pecados dos homens? Por que se tornou pecado e justiça para nós? Deveis estudar para saber por que ele ascendeu ao céu na natureza do homem. E qual é a sua obra por nós hoje? Se são acalentados pensamentos sobre Cristo, sua obra e caráter, sereis levados a cavar fundo na mina da verdade, e sereis habilitados a entrar na posse de preciosas gemas da verdade. Pelo apreço, do caráter de Cristo, pela comunhão com Deus, o pecado tornar-se-á detestável para vós. Então, para que o pecado se torne detestável para nós devemos fazer o quê? Nós devemos ter comunhão viva com Deus, nós devemos buscar o caráter de Cristo. Ao meditardes nas coisas celestiais e andardes com Deus, como fez Enoque, deixareis de lado todo o peso e o pecado que tão tenazmente nos assedia, e correreis com perseverança a carreira que vos está proposta, como fez Enoque, irmãos. Enoque andou com Deus e chegou um momento que Deus o tomou para si. A gente não tem muitos relatos. A Bíblia fala muito pouco de Enoque. A Bíblia só fala que e andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Em outras palavras, Deus olhou e falou: meu filho, você não é desse mundo. Você está muito à frente desse mundo. Então, vem. Você precisa estar num lugar melhor. E é justamente isso que Jesus deseja fazer conosco, porque existem Enoques em nosso meio. Então a gente precisa ter essa experiência que Enoque teve. Nosso edifício precisa estar fundamentado na rocha que é Cristo Jesus, pois do contrário não suportará a prova de tempestade. Se a nossa casa, se o nosso edifício estiver solidificado sobre a areia, irmãos, quando vier as tempestades, quando vier as enxurradas, a nossa casa vai tombar, porque ela não tem base. Mas se a nossa casa estiver solidificada sobre a rocha, aí sim, pode vir vendaval, enxurrada, tempestades. Ela pode até balançar, mas ela não vai cair. Por quê? Porque ela está solidificada sobre Cristo. Então, irmãos, o que Cristo espera de nós nesta noite? Que nós continuemos a olhar, crer na cruz do Calvário, para que possamos continuar vivendo, mas não é vivendo sozinho, solitariamente, vivendo por meio de dependência de Cristo. Então, olhe para Cristo, creia em Cristo e viva para Cristo. Esse é o conselho de Cristo nesta noite para nós como igreja e para você, meu amigo, que ainda não aceitou Jesus. Olhe para Jesus, aceite Jesus, creia em Jesus e se entregue a Ele, viva para Ele, dedique, devote a sua vida a Ele, porque você só tem a ganhar. A gente não tem perda em servir a Jesus, a gente só tem a vencer, a gente só tem vitória, porque Cristo nos dá vitória e nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? Esse é o desejo de Jesus para nós hoje, irmãos. Não desvie o seu olhar da cruz do Calvário, porque ali está o segredo da nossa vitória. Peça ao Espírito Santo para te fazer olhar pela fé Jesus erguido naquela cruz, olhando para ti. Essa é a tônica do Evangelho. Essa é a essência, do plano da salvação.
Eu gosto muito de um texto bíblico das cartas de Paulo, onde Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, e nada me propus saber entre vós, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, nada a não ser Jesus, o tema de Jesus crucificado me interessa. Nada a não ser isso, somente isso é que me interessa. Esse é o meu diálogo, é disso que eu falo, é disso que eu penso, é para isso que eu vivo. É isso que Paulo estava dizendo. Qualquer coisa fora disso não me interessa. Eu não tenho interesse. E é isso que deve acontecer conosco, irmãos. Entendeu? Nada além disso deve ocupar o nosso pensamento. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha irmã, meu irmão, meu jovem. Que você possa se erguer, que você possa resplandecer. E que você, meu amigo, que ainda não se decidiu, que possa tomar uma decisão ao lado de Jesus. O mundo está no fim, Jesus está voltando, não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz isso. Os acontecimentos, estão rapidamente se cumprindo. E logo, logo nós vamos ver coisas terríveis acontecendo. Se você acha que o que está acontecendo no mundo é terrível, se você acha que o que você vê hoje na rede social é terrível, você não viu nada ainda. Isso aí é só o princípio das dores, mas não é o fim. Tem coisa muito pior vindo por aí. E nós precisamos estar vigilantes. Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome, pela vida, pela paz, pela alegria. Abençoe esse amado irmão, essa amada irmã que me ouve, que me assiste, esse amado jovem, esse amigo que ainda não te aceitou, mas que é precioso aos teus olhos, que o Senhor olha por ele com carinho e que luta por ele. Que, Senhor, cada um possa se ajustar diante do Senhor. Nos ajuda a nos ajudar, para que nós possamos contribuir para o avançamento da sua obra. Nos ajude a que os nossos olhos estejam fitos na cruz do Calvário, para que possamos não somente olhar, mas para que possamos crer, que nós estamos sendo justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e que nós possamos viver para Cristo, e assim como Paulo poder dizer que nada me propôs dizer a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, que o nosso assunto, o nosso lema seja este, Jesus Cristo, este crucificado. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe, irmãos, e que essa reflexão possa de alguma forma falar ao seu coração, amém?